Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, o Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, hoje a Igreja celebra a memória obrigatória de São Jerónimo. Seja bem-vindo a este programa, Palavra para o teu dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência, com esta oração do ofício de leitura da memória obrigatória. Oremos, Senhor nosso Deus, que deste ao presbítero São Jerónimo o dom de saborear a Sagrada Escritura e de a viver intensamente, fazer que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e encontre nela a fonte da verdadeira vida. Por Cristo que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão e cara irmã, o Evangelho deste dia, extraído de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Naquele tempo, como estavam a chegar os dias de ser levado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas não o receberam, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Mas ele voltou-se, repreendeu-os e foram para outra povoação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por esse santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, duas palavras importantes. Duas palavras importantes podemos, ou duas conclusões, duas premissas, se quisermos, podemos tirar desse texto. Primeiro, Jesus vai conscientemente, assume conscientemente a sua missão. A missão de salvar a humanidade. Ele, na sua condição filial, ou seja, de Filho de Deus, de Jesus, o nome em si significa Deus salva. E assumindo esta missão, Jesus vai conscientemente para Jerusalém. Ele não é obrigado por ninguém. Ou seja, Deus deu-lhe uma missão, mas Jesus, na sua liberdade, podia ter recusado a missão. Mas ele aceita a missão, ele assume esta missão, este propósito de vida. E, portanto, ele vai. Meu irmão e minha irmã, primeiro ensinamento. Nós precisamos assumir a missão que Deus nos confiou. Deus confiou-nos uma missão. Cada um de nós recebeu uma missão de Deus. E, portanto, nós devemos assumir na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, a missão que recebemos do Senhor. Teremos muitos obstáculos, teremos situações que hão de querer desviar a nossa atenção, o nosso caminho. Mas lembremos-nos sempre, Jesus age aqui, usando uma analogia, uma comparação, um exemplo. Jesus age aqui nesta situação concreta como o rio, que sabe que tem de chegar ao mar. Encontra obstáculos, galhos, desabamentos de terra, mas o rio continua o seu percurso e chega ao mar. Meu irmão e minha irmã, esta é também a missão que o Senhor e a maneira como devemos assumir este propósito de vida que recebemos, iluminados pela graça do Senhor. Segundo propósito, ou melhor, segunda palavra. A primeira é que nós temos uma meta, temos um fim e, portanto, devemos seguir diligentemente aquilo que o Senhor nos confiou. Segunda palavra, olhando para este texto, é que Jesus não perde tempo com aquilo que é supérfluo, com aquilo que cansa, com aquilo que esgota. Há uma situação, Jesus encontra um obstáculo. Ele sabe que tem de chegar a Jerusalém. Não perde tempo. Os discípulos querem consumir a energia que têm, derramando fogo do céu. Jesus diz, não. Não, vamos para outro lugar. Ou seja, não precisamos perder tempo. Aliás, num outro texto, Jesus diz: quem não vos receber, sacudi o pó das vossas sandálias, para que até o pó das vossas sandálias permaneça com eles. Portanto, caro irmão e cara irmã, duas atitudes que podem mudar a nossa vida. Duas atitudes que nos podem ajudar em tantas situações
concretas da nossa existência. Às vezes perdemos tempo, às vezes lutamos, mas não. Hoje o Senhor diz-nos de maneira muito clara: não perca tempo com aquilo que é supérfluo, com aquilo que é insignificante. Valoriza aquilo que realmente Deus coloca nas tuas mãos, a oportunidade que Deus te dá. Luta, consagra-te, busca realmente esta maneira de viver e de estar. Terceira palavra, eu disse duas, mas digo uma terceira. É a atitude dos apóstolos, dos discípulos. E aqui temos o nome de ambos, Tiago e João. Pensemos, aqueles que eram os mais fofinhos, usando uma expressão. Eram os queridinhos de Jesus. Joãozinho, aquele com quem Jesus teve os momentos mais bonitos, né? Joãozinho e Tiaguinho, a quem o Senhor revelou aqueles momentos mais íntimos. E são eles que têm esta atitude para dizer, caro irmão e cara irmã, nenhum de nós está livre de ser consumido pelo ódio, pela inveja, pelo pecado. Nenhum de nós está livre disto. Mas há algo que nós podemos pedir ao Senhor, que nos dê a graça de vencermos o mal com o bem. Jesus mostra aqui de maneira muito clara que vence o mal com o bem. E já aqui podemos aplicar aquela palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Caro irmão e cara irmã, que neste dia o Senhor possa iluminar o teu coração, o Senhor possa iluminar a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Jerónimo, aquele que nos ensina que não devemos estar um único dia sem a leitura da Bíblia, aquele que traduziu a Bíblia, aquele que nos ajudou a descobrirmos a riqueza e deste património que é a Sagrada Escritura, que revelou como a palavra de Deus é importante para a nossa vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.